Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar do esporte, porque vazou a escalação titular do Leão para a temporada de 2024. Pelo menos a escalação que o esporte vai começar o ano, né? Vou mostrar aqui para vocês qual formação foi utilizada pelo técnico Mariano Sosso nesses primeiros dias de treinamento, quais jogadores que vêm sendo aí utilizados, vêm sendo escalados, né? E explicar um pouco sobre esse início de trabalho aí do esporte visando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, esse início de temporada e a temporada toda como um todo, né? Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para ajudar nosso trabalho, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, porque qualquer novidade aqui você fica informado 100% atualizado. Então, vamos embora, vamos ver aí as duas escalações, tá? São duas, vou estar mostrando aí a primeira, porque na primeira semana de trabalho do esporte, o técnico Mariano Sosso utilizou essa escalação que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Na primeira semana, o esporte começou a sua pré-temporada no dia 27 de dezembro, ainda no ano passado, mais conhecido como semana passada, né? Para você que está vendo esse vídeo na data de publicação, dia 3 de janeiro. Mas enfim, a primeira escalação utilizada pelo técnico Mariano Sosso foi essa daí que está na tela. 3 zagueiros é o que chama a atenção, tá? E é uma possibilidade, é uma tendência que o técnico argentino implemente esse esquema no esporte, porque ele gosta muito, seus times são armados geralmente com 3 zagueiros. Mas a primeira escalação foi essa daí que está na tela. Kaique França no gol, né? Na primeira escalação, lá na primeira semana, ainda no ano passado, Thiago Couto não tinha sido anunciado pelo Sport, né? Então, até justifica a gente ver o Kaique França no gol, porque há uma dúvida, né? Quem vai ser titular? Kaique França ou Thiago Couto? Na primeira escalação foi o Kaique França. O trio de zagueiros, como eu falei para vocês, Alisson Cassiano na direita, Rafael Thierry no meio e Renzo na esquerda. Caxangá, cadê o Sabino? Cadê o Luciano Castan, que foi anunciado? Por que o Renzo está como titular? Porque Sabino está se recuperando de uma lesão no pé direito, então ele até se reapresentou, né, já se reapresentou, mas não está treinando com bola, não está treinando com a equipe, porque está se recuperando da lesão. Já o Luciano Castan, ele se reapresenta no esporte apenas amanhã, no dia 4 de janeiro, então por isso ele não está nessas escalações, pode ser um titular, foi contratado para ser um titular, mas Renzo é que está ocupando a posição por enquanto, já que Sabino está machucado e Luciano Castan ainda não se apresentou ao Leão. Os alas do esporte, né, os laterais, eles estão jogando como alas nessa formação com 3 zagueiros, né? O Mariano Souza coloca 3 zagueiros para adiantar os laterais. Então, tem Rosales na lateral direita, na ala direita, e Filipinho na lateral esquerda ou ala esquerda, beleza? Vale lembrar que uma opção para o Mariano Sosso é utilizar na direita o Lucas Ramon, que foi contratado. Havia até uma dúvida, quem Mariano Sosso vai escalar, né? Há essa dúvida, Rosales ou Lucas Ramon? A princípio, né, nessas primeiras escalações, Rosales tem sido titular. De volante, né, nesse primeiro esquema, nessa primeira formação, Fabinho e Fábio Matheus, beleza? Os dois volantes. Então, é uma primeira formação com 3 zagueiros, 2 volantes, os 2 laterais jogando os mais avançados, né, como ala, e o trio de ataque. Riquelme, lateral de origem, mas que também atua como um ponta pela esquerda. Arthur Caíque pela direita e Zé Roberto como centroavante. Vale lembrar que quando o Mariano Sosso escalou essa formação, o Romarinho ainda não tinha se apresentado ao esporte, né? Pablo Diego tinha acabado de se apresentar, então talvez não estivesse com condições de estar ocupando aí o ataque, né, no lugar do Riquelme. Então, por isso, há algumas improvisações, né? Já a segunda formação utilizada pelo Mariano Sosso, e essa já em janeiro, né, na segunda semana de trabalho, vamos colocar assim, é uma formação mais um esquema, né, estrutural mais conhecido pelo torcedor do esporte. Não é com 3 zagueiros, beleza? É aí 2 zagueiros, 2 laterais. O que chama atenção é uma formação com 3 volantes, beleza? Então,
Essa daqui com 3 zagueiros, para deixar bem claro, foi utilizada na primeira semana de trabalho, ainda em dezembro. Na segunda semana de trabalho, já em janeiro, quando mais jogadores se apresentaram ao Sport, o Mariano Souza foi conhecendo um pouco mais sobre esses atletas, né, as características e tudo mais. Ele escalou o time da seguinte forma, tá aparecendo aí na tela para vocês. Continuou com o Kaique França no gol, tá? Mesmo o Thiago Couto já estando disponível, ele continuou com o Kaique França. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque o Sport pagou uma grana aí, 2 milhões de reais, né, pelo Thiago Couto, 2 milhões e meio, se eu não estou enganado, pelo Thiago Couto. Foi uma compra, foi um investimento. Então, muita gente se perguntou, caramba, será que o Sport pagou esse dinheiro todo pelo Thiago Couto para utilizar ele como titular, né, para dar essa evidência ao jogador e quem sabe vender ele no futuro? Teoricamente sim, mas Mariano Souza continuou escalando o Kaique França, tá? Isso pode mudar. O primeiro jogo do Sport é só no dia 13 de janeiro, daqui a 10 dias, né? Muita coisa pode mudar, não quer dizer que essa vai ser a formação, esse vai ser o time titular para os primeiros jogos do Sport. Mas a gente começa a ver aqui alguns indicativos, né? Se a gente comparar essas duas escalações utilizadas pelo técnico Mariano Souza. Então ele continua com o Kaique França no gol, pode ser um indicativo de que ele quer o Kaique como titular. Continuou também com Roberto Rosales na lateral direita, né? Então é um outro indicativo que ele está preferindo o Roberto Rosales do que o Lucas Ramon. Nessa segunda formação, ele não utilizou 3 zagueiros, né? Utilizou apenas 2, Rafael Thierry e Renzo. Então ele continuou com o Renzo, que é um zagueiro canhoto, né? E o Rafael Thierry, que é um zagueiro destro, e colocou o Alisson Cassiano para o banco. Ele poderia utilizar aí Thierry e Alisson Cassiano, né? Mas ele optou por ter um canhoto, que é o Renzo. E volto a repetir, por que que Luciano Castan ou Sabino não estão como titulares? Porque Sabino está machucado e Luciano Castan só se reapresenta amanhã, dia 4. Filipinho, na lateral esquerda, e o que chamou a atenção foi trio de volante. Ele já tinha utilizado Fabinho e Fábio Matheus, e aí ele colocou o Lucas André para compor esse meio campo nessa segunda formação. Por que o Felipe, volante Felipe, não foi utilizado nem na segunda, nem na primeira formação, Caxangá? Porque o volante Felipe se reapresentou ontem, no dia 2, e ele não treinou com o grupo ainda, tá? Ele está se recondicionando fisicamente, está voltando de férias, então por isso, o Felipe não vem sendo utilizado nesse time titular ainda. Não sei se vai, mas é uma justificativa para ele não aparecer em nenhuma dessas formações. No ataque, a gente também já consegue ver mudanças, né? Arthur Kaique continua, Zé Roberto continua, mas ele escala Paulinho nessa segunda formação, né? Então, o garoto da base aí do Sport recebendo oportunidade nessa segunda formação utilizada pelo técnico Mariano Souza. E chama atenção, pessoal, que ele não utilizou Pablo Diego, né? Nem na primeira, tudo bem que na primeira, lá no fim de dezembro, Pablo Diego era um recém-chegado, ainda estava se recondicionando fisicamente, mas já na segunda semana de trabalho que o Pablo Diego está ali disponível, ele também não utilizou, tá? Preferiu o Fabinho, e o Fabinho foi o melhor jogador no Sport do Soccer Test, né? É o teste que o Sport sempre faz na pré-temporada para medir aí, né, essas questões físicas e de capacidade para o restante, nesse início de temporada, na verdade, não é nem o restante, o início, beleza? Então, esses foram os dois times utilizados pelo Mariano Souza, um esquema com 3 zagueiros, né? Já aí um esquema com 3 volantes e 2 zagueiros. Romarinho não apareceu como titular, né, nesses primeiros trabalhos, porque o Romarinho se apresentou, na verdade, hoje, né, no dia 3, mas a tendência é de que o Romarinho ele ganhe vaga aqui no time titular. Vou até colocar o que é que deve acontecer com esse time do Sport, né? Romarinho ganhando a vaga de titular no ataque, provavelmente do Paulinho, e aí o Sport fica com Arthur Kaique na direita, Romarinho na esquerda. O Lucas André deve sair aqui também para a entrada do Alan Ruiz. O Ruiz também se apresenta amanhã, no dia 4, né? Então, se o Sport for jogar com 2 zagueiros, o time deve ser esse daqui, tá? Fábio Matheus, Fabinho ou Felipe. Vou até colocar, ó. Há essa dúvida, né? Fabinho ou Felipe. Alan Ruiz também, naturalmente. Ele só vai chegar amanhã, mas na medida que for trabalhando e se recondicionando, deve ser titular também.
e o Luciano Castan ou Sabino, né? Luciano Castan ou Sabino na zaga quando eles puderem atuar, né? Por enquanto, já que eles não estão disponíveis, Renzo deve ser o titular. Mas esse deve ser o time do Sport, tá? Não foi o time trabalhado até então, mas é como eu disse. Quando o Romarinho puder ser utilizado, ele deve ganhar vaga. Alan Ruiz a mesma coisa. Castan e Sabino, ou Sabino a mesma coisa. E Felipe, há uma dúvida, né? Quem o Mariano Souza vai preferir, Felipe ou Fabinho? Enfim, galera, essas são as duas escalações do Sport que vazaram, entre aspas, né? Porque, claro, não foi vazado, o Mariano Souza revelou de propósito, né? A imprensa estava acompanhando os treinamentos do Sport, então pôde ver o time que estava sendo montado, e isso é bom, né? A imprensa acompanhar os trabalhos para basear seus comentários, também para ficar uma maior transparência, né? Ser esse meio de comunicação, né, entre clube e torcedor. Mas enfim, deixa teu like e comenta aí qual dessas escalações você gostou mais, se você faria alguma mudança, né? Deixa aí a tua opinião, teu like, tua curtida e vamos embora. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.